Olá, eu sou Erika, estou aqui mais uma vez tentando vencer a minha procrastinação. Estou aqui amando do divino. Só falta o divino tacar um tijolo na minha cabeça e falar: minha filha, vai logo fazer esse vídeo pro YouTube, porque todas as orações, meditações, eu peço, Deus, me mande sinais. E ele manda mesmo. E aí eu fico me sentindo indigna, sabe? Porque eu peço tantos sinais, que adianta tanta informação e não colocar para fora, não é mesmo? Não estou falando que as coisas que eu vou falar aqui são verdades absolutas, mas eu vou falar sobre as minhas vivências e as coisas malucas que estão acontecendo na minha vida. Porém, gratidão. Tô quase enlouquecendo, mas gratidão. Bom, eu tô passando por um processo de despertar espiritual desde a época da pandemia. Eu acredito que isso tá acontecendo com muita gente, aconteceu com muita gente. Ou eu estou atraindo esse tipo de pessoas, porque muitas pessoas que eu conversei, a sincronicidade tem sido muito grande. E eu acho que eu não fiz, não. Eu gosto muito de falar sobre isso, mas eu gosto de. Eu falava, na verdade, sobre esses assuntos com as pessoas que estão vivendo a mesma coisa e muito com esse nicho, né? E aí é muito fácil você falar com as pessoas que estão falando a mesma língua que você. Eu quero ver você ir colocar sua cara no sol, Mona, e tentar falar com as pessoas que elas não estão vivendo sobre isso e as pessoas vão te julgar. Elas vão te julgar. Assim como eu também julgo outras pessoas, estou tentando julgar menos. É um processo difícil, né? Que a gente vai se adaptando a cada dia, sabe? Inclusive, eu tenho uma coisa muito legal para falar sobre julgamento numa meditação que eu tive, mas eu sou geminiana, se eu for entrar em outro assunto, eu vou esquecer do que eu tô falando e eu já tô esquecendo, inclusive. Bom, vamos lá. Eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente menos a gente, na verdade, se importa do que os outros vão achar da gente, né? Porque a gente sabe, né, quem a gente é verdadeiramente. E no começo do meu processo espiritual, eu ainda não me conhecia. Eu comecei um processo de autoconhecimento e eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu achei que eu era. E, cara, quando você se dispõe a ser você mesmo, você vai sofrer. Porém, é uma liberdade muito grande você se libertar e ser quem você é, sabe? Você se sentir confortável com o julgamento dos outros é a melhor liberdade que tem. Porque aí você vai ser você mesmo. Então, destrua a sua reputação e você vai ser livre. Basicamente isso. Porque no decorrer da nossa vida, a gente é recompensado, entre aspas, em ser igual. A gente tem que usar um uniforme, a gente tem que frequentar os mesmos lugares, a gente tem que usar as mesmas marcas, as mesmas roupas, assistir as mesmas coisas, falar sobre os mesmos assuntos, porque o ser humano ele é sociável, ele quer ser aceito, né? Mas se você reparar, as pessoas que têm mais sucesso são as pessoas que são diferentes. As pessoas que se destacam são as pessoas que são diferentes. E elas não são diferentes assim, tipo, nossa, eu quero chamar atenção. Não, elas são diferentes pelo simples fato de serem elas mesmas. E como eu fui descobrir isso dentro de mim? Bom, vou tentar resumir a minha história. Eu vou começar falando sobre o meu processo do despertar espiritual desde a minha infância, mas vou tentar resumir, eu juro. E aí depois eu vou falar mais sobre o meu processo de autoconhecimento. As duas coisas se unem, mas são coisas diferentes, pelo menos na minha cabeça e do que aconteceu comigo. O meu processo do despertar espiritual foi muito bonito e ai, meu Deus, se eu chorar, me perdoem, porque é um assunto que me toca muito. Desde criança eu quis sentir Deus, porque a minha família, por parte de pai e por parte de mãe, são muito conectados com a espiritualidade, com a religião em si. Tipo, a família da minha mãe, eles são crentes, e a família do meu pai é católico, meio espírita. E aí, desde criança, eu ia com ele nas igrejas deles, mas eu não sentia o que eles sentiam, mas eu o admirava. Desde criança eu admirava. Eu vi uma pureza e uma verdade naquilo. Tanto é que eu admiro até hoje. Eu não concordo com muitas coisas da religião, não sou religiosa, sou espiritualista. Mas eu admiro porque eles seguem aquilo e eles acreditam e veem sentido naquilo. Eu vejo que é verdadeiro. E eles nunca me impuseram nada, eles só me mostraram o caminho, não quis seguir e sou muito aceita pelos dois lados da minha família. Graças a Deus, minha família é muito de boa. Enfim. E eu não senti aquilo.
E eu não concordava que Deus era aquele cara que estava lá no céu, que ia te punir pelas coisas erradas que você fizesse. E o que é errado? O que é errado é muito relativo. Mas enfim. E eu não acreditava, eu não via sentido, tipo, em eu vou fazer isso porque eu não quero ser punido e não porque é certo ou porque é errado. E aí eu começava a sentir um pouco mais de medo de Deus do que admiração. E aí eu não achava isso legal, sabe? Eu me culpava muito. Eu acho que esse sentimento de culpa me persegue até hoje, por mais que eu esteja racionalizando mais as minhas ações, minhas atitudes. Ainda vem assim, eu falo, não, não devo sentir culpa por isso, isso já passou. E então eu acabei tendo um pouco de vez me aproximar de Deus, eu tive um afastamento, assim. E aí, mais pra frente, eu tive um namorado que ele não acreditava em Deus, mas ele era muito livre, livre, ele não tinha esse peso, assim, né, de culpa, de isso é certo, isso é errado. Ele fazia o que ressoava com ele e eu achava isso muito bonito. E aí eu comecei não vou acreditar também. E, cara, isso foi muito bom pra mim durante um tempo, me fez ter liberdade das minhas próprias ações. Não liberdade, responsabilidade pelas minhas próprias ações. Porque aí o que dava certo na minha vida era culpa minha, e o que dava errado era culpa minha também. E é realmente isso, sabe? Só que eu ainda sentia um vazio muito grande dentro de mim e muitas coisas não faziam sentido, eu sentia que estava faltando algo, sabe? E eu pedia dentro de mim para o que fosse, eu quero entender, eu quero sentir o que é Deus. E foi num dia que a gente combinou, eu e os meus amigos, de a gente consagrar. Eu falo consagrar porque eu realmente trato como uma coisa divina mesmo. Consagrar cogumelos. E, meu Deus do céu, só faltou eu ver Deus na minha frente, assim. Foi o dia mais significativo de toda a minha vida. O dia que eu senti realmente o que é Deus. Eu senti realmente o amor divino, assim, ó. Eu entendi tudo, eu entendi que tudo é um só, que todas as religiões, elas falam sobre a mesma coisa, sabe? E que Deus não é aquele cara bravo que tá lá em cima julgando as pessoas, isso é certo, isso é errado. Não, a gente é Deus, Deus tá dentro da gente, a gente é um pedacinho, a gente é uma centelha divina. E me fez ter mais compaixão comigo mesmo e com as outras pessoas e entender que a gente está aqui para passar por situações para a gente aprender a ser melhor como seres humanos e chegar mais perto desse divino, assim, da semelhança. A gente é imagem e semelhança de Deus. E desde então eu não consegui ser mais a mesma. Eu falava para mim, não deixa eu esquecer isso, não deixa eu esquecer isso, não deixa eu esquecer isso. E eu realmente já não esqueci isso. Alguns amigos tiveram a mesma sensação que eu, que estavam lá comigo, outros não entenderam nada. Enfim, eu acho que eu fui a única que aquilo realmente marcou minha vida e eu falei, eu não vou deixar isso passar, porque eu pedi tanto por isso e eu tive. E aí foi um processo, foi bem na época da pandemia, e aí eu tive um processo de separação, porque eu tava morando com meu namorado, e aí a gente terminou, e aí eu comecei a morar sozinha, e aí vem o meu processo de autoconhecimento, onde eu me vi fechada, né, porque pandemia, sozinha, e quem era eu? Eu ia colocar uma música, aí eu pensava, sou eu que gosto dessa música? Ou é o meu ex-namorado que gosta dessa música? Ou é minha mãe que gosta dessa música? Aí eu me questionava. Eu vou fazer essa comida. Eu gosto dessa comida? Ou tal pessoa que gosta dessa comida? Aí eu voltava. Então, aí eu comecei a me questionar sobre tudo. Tipo assim, eu gosto realmente disso? Ou eu aprendi a gostar disso porque tal pessoa gostava? Eu gosto de falar desse assunto? Ou eu falo só pra ser aceita? Eu gosto de me vestir assim? Ou eu me visto assim só pra ser aceita? E, cara, foi um caminho sem volta. Porque aí você começa a realmente ver que muita coisa você faz. Por que você faz? Porque outra pessoa faz. E aí você vê o quanto a gente é manipulado. Meu Deus, eu falo por mim mesma, né? Mas eu creio que muita gente que esteja assistindo esse vídeo também é.
E aí, ao mesmo tempo que é um caos, porque é um caos, você. Bom, eu tinha acho que 24. Eu acho que eu tinha 24 anos. 24 anos da minha vida sendo uma pessoa que. Eu sempre me questionei, mas não tão profundamente. Eu espero que vocês estejam me entendendo, né? E foi libertador. Eu acho que é aí que minha vida começou a andar de verdade. Eu comecei a conhecer quem eu sou, as coisas que eu gosto, meu contato com o divino foi aumentando e as loucuras foram aumentando também. Porque aí você cria essa comunicação com você, com o todo, e você entende que tudo fala com você o tempo inteiro. E as respostas estão todas ali e basta você enxergar. Como, por exemplo, o processo de autoconhecimento, vai. Tem muito a ver com o interno e com o externo também. O nosso corpo, ele fala com a gente. Eu sou professora de educação física, para quem não sabe, e eu, eu trago muito o processo da musculação na minha vida, assim, por exemplo. Os problemas e os desafios são como as séries de uma musculação mesmo, que geram aquela inflamação no músculo para depois o músculo ele ficar mais forte, maior. É a mesma coisa com a gente passa por processos e esses processos vão deixando a gente mais forte também. E o nosso corpo ele fala com a gente. Eu tenho trago muito isso nas conversas que eu tenho tido no círculo de mulheres que eu estou participando também, vem muito à tona sobre isso. A gente não fica doente do nada, o nosso corpo ele dá pequenos sinais. E quando a gente colapsa por alguma doença, é porque a gente não escutou esses sinais. E muitas vezes esses sinais são causados por, por nossas ações, principalmente essas doenças do século XXI, né? Essas doenças mais psicológicas, mas também as outras, eu incluo também. Então, o nosso corpo ele não gera, um exemplo, um câncer do nada. Sempre tem um motivo ali e a gente não escuta. E a gente tem que aprender a escutar esses sinais, tanto do nosso corpo quanto do universo. Você olha ao seu redor, tá tudo falando com você, e ao mesmo tempo que isso é bom, isso me deixa maluca. Igualmente, esse vídeo que eu tô fazendo agora. Nossa, eu já tô falando demais, já tem 12 minutos, meu Deus do céu. Esse vídeo que eu tô fazendo agora, eu já tenho recebido muitos sinais que era pra eu fazer. E hoje fui fazer uma meditação antes de dormir. E a meditação não tinha nada a ver com o vídeo do YouTube, tá? Era uma meditação sobre o sagrado feminino, porque é outra coisa que eu tô aprendendo a me reconectar, né? E aí, na meditação, ficava vindo na minha cabeça, canal, faz um vídeo pro YouTube, um vídeo pro YouTube, um vídeo pro YouTube. Aí eu, tipo, ai, nem quero ficar pensando nisso, sabe? Quero pensar no que eu tenho que pensar, ou não pensar em. Quero meditar, me concentrar. Só que tava difícil. Aí, enfim, aí fiz minha oração. Aí eu falei, vou tirar um oráculo aqui, umas cartinhas. Vamos ver o que Ganesha tem para me dizer. Eu vou mostrar para vocês a carta que saiu, as cartas que saíram. Só um segundo. Mano, meu quarto tá uma bagunça. Eu vou tampar a câmera aqui até eu voltar. Calma aí. Ai, vai. Meu quarto tá uma bagunça mesmo, porque eu pensei, vou arrumar pra fazer o vídeo no YouTube. Só que se eu fosse arrumar, eu não ia fazer esse vídeo no YouTube. Eu falei, não vou me arrumar, não vou arrumar porcaria de quarto nenhum, porque senão é só mais um motivo pra eu adiar. Então estamos aqui, né, Ganeshinha? Olha essa carta que saiu aqui, ó. Vou dar uma pausa pra vocês lerem. Vou ler pra vocês. Tome aquela decisão tão adiada, pare de pensar e faça o que seu coração está pedindo. Ou seja, até os deuses estão falando, puta que pariu, para de procrastinar, faz logo o que você tem que fazer. E é isso, gente. Eu vou parar por aqui porque o vídeo está longo. Eu não tenho muita. Minha dicção não é muito boa, não tenho familiaridade para falar com uma câmera. Mas eu só queria começar. Então, antes feito do que perfeito, é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que vocês estejam assistindo isso. Bom, vamos ver se tem mais vídeos por aí. Eu espero que tenha, porque eu tenho muito assunto para falar. Aqui eu falei tudo meio embolado, mas pra frente eu tento falar sobre as experiências que eu tô tendo na minha vida. Então é isso. Beijão.